Olá! Está começando mais um Ponto a Ponto Mulher, o programa que é uma parceria entre a TV Alba e a Secretaria de Políticas para as Mulheres do Estado da Bahia, a SPM. Eu sou Paula Ari e você deve estar se perguntando: cadê Michele Gramacho? Pois é, Michele pediu para que eu cuidasse hoje com muito carinho do Ponto a Ponto e aqui estou, assumindo essa responsabilidade nesse programa que traz importantes reflexões, transforma, empodera e faz toda a diferença. Então, vem comigo. Hoje o tema do nosso programa é o empreendedorismo feminino e os desafios, mulheres que fazem a diferença. Pois é, e para falar sobre esse tema, recebo aqui com muito prazer mulheres inteligentes, competentes, empreendedoras e visionárias. Vamos começar por Najara Black. Mulher de sorriso largo e coração generoso. É a CEO da INE Black. Foi através da marca que descobriu novas habilidades, como palestrante, agitadora cultural, mentora e facilitadora. Seu projeto é transformador, potente, político, social, resiliente e inquieto. Costuma dizer que veste corpos e mentes e luta por um futuro mais igualitário, acessível, representativo, sustentável e diverso. Atua no mercado empreendedor há 20 anos. Chegou a estudar moda, mas o empreendedorismo é quem dita seu caminho e resiliência e sucesso. Bem-vinda, Najara. Um prazer ter você aqui com a gente no Ponto a Ponto Mulher. Obrigada. Muito feliz de estar aqui. E também ela, Bruna Amora, empreendedora baiana e fundadora da Amora Rosa, uma marca de moda feminina que celebra a autenticidade e o poder da mulher. Começou a jornada em feiras de rua e, com muito esforço, hoje tem 2 lojas físicas, uma no Imbuí Plaza e uma no Mundo Plaza. Aprendeu na prática a lidar com finanças, liderar a equipe e manter o negócio em constante evolução. Tudo isso conciliando com a vida pessoal. A Amora Rosa nasceu para vestir com propósito e inspirar mulheres. Muito bem-vinda, Bruna. Prazer ter você aqui com a gente também. Prazer é meu e muito obrigada pelo convite. Maravilha. Vamos começar esse bate-papo, então, falando com você, que inclusive tem uma frase que eu achei muito forte, né? E ajuda muito a gente começar esse bate-papo, esse pontapé inicial, que é transformei desafios, né, em degraus e sigo subindo com propósito, estilo e coragem. Né? Então, isso é muito importante para o universo do empreendedorismo, coragem, né? Isso. Conta pra gente como é que foi seu início, como é que você decidiu que ia empreender? Eu venho de uma família que tem muitos empreendedores, então isso acaba sendo facilitador pra gente, pelo convívio, o dia a dia. Sempre, desde pequena, sempre fui aquela sacoleirazinha da família. Vendia sapato, vendia Avon, já vendia um pouquinho de creme. Então já tinha isso no costume. Apareceu a oportunidade quando a gente começou a ter aquele boom das feiras lá em 2017, 2018, que tinha muita feirinha de rua. Eu aproveitei algo que eu já fazia, que eu já vendia roupa ali na mala do carro, onde eu trabalhava, para parentes, para amigos. E falei, vou começar daqui. Então a gente começou a nossa trajetória nas feiras de ruas. Montava na sexta-noite, desmontava no domingo. Na segunda-feira já estava ali de manhã cedo no ferry, indo trabalhar, que nessa época eu trabalhava fora. Eu não trabalhava aqui em Salvador. Andando de pouco em pouco, fui conhecendo mais, fui estudando mais, que eu não vim de uma área administrativa, sou engenheira civil de formação. Então, eu saí da obra para moda, totalmente diferente. Comecei a estudar. Daí veio a vontade de ter uma loja física. Sim, Bruna. Então, isso foi em 2018, a sua primeira experiência com loja física. Nosso primeiro ponto físico foi em 2018, que a gente inaugurou lá no Street, uma sala comercial, empresarial, justamente para ir aprendendo o tato de pouco em pouco, para não encarar uma loja de rua, uma loja de shopping de cara, sem aquela experiência de dia a dia, de entender muito do varejo. E de pouco em pouco fui estudando, fui aprimorando. Em 2020 a gente teve um grande crescimento, tanto que pós-fechamento a gente mudou, pós-reabertura do comércio a gente mudou em 2021 para onde a gente tem a nossa loja hoje, no Shopping Imbuí Plaza. E no final do ano passado surgiu a oportunidade de abrir a segunda unidade.
Coisa que boa. a gente está em funcionamento que a gente está em funcionamento desde fevereiro lá no Mundo Plaza. Muito bem. E agora você, Najara, me conta um pouquinho da N Black, né? Essa marca fortíssima, né? Que traz muita representatividade. Quando é que você começou? São 20 anos já empreendendo, Isso. né? Como é que você entendeu, assim, que tinha que abraçar mesmo esse universo do empreendedorismo? Na verdade, eu não entendi. Eu fui jogada no empreendedorismo, né? Coisa Eu comecei a empreender porque desde os 18 anos, pouco antes disso, eu já queria trabalhar com carteira assinada para ajudar nas despesas de casa. Minha mãe é uma mãe solteira, 3 filhos pequenos e que passou por diversas dificuldades, né, e desafios. Então, eu queria trabalhar de carteira assinada porque eu acreditava que trabalhando de carteira assinada eu ajudaria nas despesas de casa. E fazendo várias entrevistas, sempre levando a negativa por não ter experiência, em uma dessas entrevistas eu sofri racismo por conta do meu cabelo. E aí, nessa última entrevista, foi que eu decidi que eu não queria trabalhar mais para ninguém, eu iria trabalhar para mim, só não sabia ainda com o que eu iria trabalhar. Naquela época, a gente aprendia a fazer bijuteria lendo revistas, né? Então, eu comecei com bijuteria, e aí fui para as lojas de bijuteria, comprei revistas, conversava com as vendedoras, me ensinavam como montar as biju e tal. Ganhei grana com isso, consegui ajudar um pouco nas despesas de casa. E aí uma vizinha muito esperta começou a pegar esse material e a revender no trabalho. Começou muito pequeno no trabalho, daqui a pouco começou a pegar uma quantidade muito grande. Quando eu soube, ela já estava revendendo em loja, então estava ganhando uma grana e não estava me repassando. E eu já vinha muito cansada com isso. E aí decidi parar com a bijuteria. Aí falei, vou fazer o quê? Naquela época eu gostava muito de customizar minhas roupas, já chamava muita atenção. E aí resolvi criar a N Black, né? E quando eu fui ver no mercado, não tinha uma moda voltada para os jovens afrodescendentes, né? Não tinha nada direcionado para isso. E a gente era muito carente. Então a gente tinha que comprar a roupa e dar um jeito de parecer conosco. E aí foi quando eu criei a marca, sem conhecimento de nada, de costura, de mercado, de nada. Minha mãe foi minha primeira incentivadora e a maior incentivadora até hoje. E a investidora também, foi quem colocou dinheiro porque eu não tinha grana. E no decorrer do tempo eu tive muita dificuldade de aprender, né? A gente não aprendeu a lidar com dinheiro, não aprendeu a lidar com negócios. Então, eu busquei conhecimento. Então, eu ia gerir, né? Isso, eu ia nas lojas de tecido para entender qual era a diferença de um tecido para o outro, o que é que eu poderia produzir e tal. E no início eu comecei comprando camisetas. E aí, silquei com o logotipo da marca, dei para os amigos, ninguém usou. Aí eu falei, eu vou usar o tempo todo, porque eu mesmo vou me divulgar. Então, virei um arroz de festa. A vitrine, né, do seu negócio. Eu e meu irmão, a gente ia para todas as festas de Salvador. Aí começou a despertar o olhar dos outros, né? Falar, que isso, minha marca, minha marca. Aí, uns 2 anos depois, eu já comecei a produzir roupa. Eu já achei uma costureira, falei, não quero mais comprar pronto, eu quero de verdade desenhar as roupas e fazer. E aí comecei, e não parei mais. Então, eu fiquei 7 anos vendendo em casa. E aí, nesse período, minha casa foi assaltada. Nesse período de 7 anos, eu fiz muito figurino para bandas daqui de Salvador, vesti vários artistas, fiz muito fardamento para agências de publicidade. Isso foi bacana, porque me deu bagagem. Também, isso. Né? Aí eu entendi que eu saí do foco, né? Que saí do foco do negócio. E aí, para voltar para o foco do negócio, eu parei de fazer figurino e fardamento. Foi quando minha casa foi assaltada, que eu vendi em casa. Eu comecei como sacoleira, indo até as pessoas, tomei muito birro, né? As pessoas marcavam e não pegavam material. E aí, só depois, quando eu comecei a empreender dentro de casa, que muita coisa mudou, né? Então, minha casa foi assaltada, fiquei um tempo sem fazer nada, sem produzir, queria parar com o negócio. E aí, minha mãe falou, não, você vai continuar. E aí, nessa oportunidade, peguei uma encomenda de uma cliente, fui entregar a roupa, ela falou, quando é que você vai abrir sua loja? Aí eu falei, em breve. Mentira, não estava pensando em nada. Ela falou, tem uma loja vazia aqui, sua cara. Cheguei lá, olhei a loja, falei, minha cara mesmo, vou pegar essa loja. Entendeu o que era aquilo ali, um momento. E aí peguei essa loja, sem capital de giro, sem nada. Montei a loja em 2 meses. Aí como eu já ia para São Paulo, via que lá já usava muito material de pallet, grafite. Então eu trouxe essa cultura, que era uma cultura que eu também vivenciava, né? E aí trouxe para dentro da loja. Então, o primeiro ano de loja foi bem desafiador, que aí eu não entendia de sazonalidade, de demandas, de estoque, essas coisas. E quando eu falei que eu ia abrir a loja, eu ganhei várias coisas de presente. Então, eu ganhei ar-condicionado,
computador, ganhei buffet. Vários clientes e amigos queriam me presentear com algo porque acreditavam no negócio, né? Que já estava no mercado já há 7 anos, já revolucionando o mercado afroempreendedor. Vocês percebem, né, gente, que é um universo muito similar, né? As situações são muito parecidas, Sim. né? Com o que vocês duas passaram, com o que outras mulheres empreendedoras passam, principalmente no início, né? Assim, dos desafios, da coisa do sair também, às vezes, para fazer compras. Bruna, recentemente, também tinha mostrado a coisa do pegar chuva, né? Tomar chuva para fazer compra. Existe tudo isso também, dificuldades que nos bastidores a gente muitas vezes não imagina, né? Quando chega, principalmente vocês que já têm hoje loja física, que já estão, né, conceituadas no mercado, mas quando a gente chega lá, a gente não tem noção do que está por trás disso tudo, né? É, de fato, um desafio, até hoje, inclusive, né? Mesmo assim, com a marca consolidada, né? Com certeza. Todo dia é um desafio novo. Recentemente eu postei, inclusive, sobre isso. Que nem toda foto bonitinha, nem todo vídeo bonitinho mostra a realidade por trás. Na minha última viagem mesmo, eu e minha parceira, a gente tomou café da manhã, 6h30 da manhã, foi fazer a outra refeição, já era 5h30 da tarde. Então é uma coisa que o vídeo não mostra, a abdicação, ou você, no caso dela, deixar a filha em casa, você deixa a sua família, você pega um avião daqui para São Paulo, acorda na madrugada, pega chuva, carrega peso, toma grito, porque eles têm lá óleo pesado e você tem que sair da frente, você não sabe de onde está vindo, no meio da muvuca, e você tem que tomar decisões rápidas, então tem todo um dilema por trás daquela foto, daquele vídeo bonitinho, daquela inauguração de loja. Existe toda uma história por trás, vários desafios que não são fáceis. E a gente segue aqui na resiliência. É verdade, é um cansaço físico, emocional, mas está compensando, né? Eu vou trazer agora para vocês e para você que está aí assistindo também, um dado muito interessante do Sebrae. Aqui na Bahia, mais de 10 milhões de mulheres são donas do seu próprio negócio. Um número que representa um crescimento de 35% entre os anos de 2012 e 2023. Ainda segundo os dados, o órgão registrou no seu último levantamento, que é de 2023, um total de quase 700 mil empreendedoras. Ou seja, é um número positivo, a gente mostra que a Bahia tem crescido, né? No número de mulheres que têm enfrentado esses desafios todos, né, essas dificuldades, mas que estão conseguindo, né, se manter no mercado, né, no empreendedorismo com seu próprio negócio. Eu falo que iniciar é o mais difícil, né? Você tirar a ideia do papel, trazer para a rua, fazer com que as pessoas acreditem naquele negócio, porque não é nada fácil. É uma ideia que você teve e que as pessoas podem não gostar daquilo que você está fazendo, daquilo que você está vendendo, ou aquele serviço que você está prestando. Então, o mais difícil é tirar do papel. A partir do momento que você tira do papel, as coisas começam a caminhar, né? Quando você busca conhecimento, quando você busca parceiros que venham de verdade para somar. Nessa minha trajetória de 20 anos aí, eu já passei por diversas fases. Eu comecei vendendo como sacoleira, depois vendi em casa, depois eu tive uma loja no centro da cidade, que era uma loja escondida e que as pessoas perguntavam como é que você vende, porque o Facebook, naquela época, e o Instagram é quem levava o público, né? As redes sociais. E aí, depois, eu saí desse espaço, fiquei sem esse espaço, porque na época eu não pensava em crescer, não pensava em ampliar, e o dono pediu espaço. E aí, você fica como? E agora? Aí, fiquei meses pensando no que fazer, aí fui para a loja colaborativa, fiquei um tempo em loja colaborativa, saí da loja colaborativa, fui para a sala comercial, saí de sala comercial, veio pandemia, saí da pandemia, abri uma loja no shopping, aí abri a loja no shopping da Bahia, depois fui para Shopping Paralela, Shopping Cajazeiras, fecha todas as lojas, sai, para. E aí, de fato, eu falei, não, agora focar no que de verdade eu quero. Como a marca me deu outras habilidades, eu entendi que toda a minha experiência, tudo que eu vivenciei, servia como inspiração e referência para outras mulheres afroempreendedoras. Porque ainda tem isso, o recorte racial ele é muito perverso, né? O racismo estrutural é muito perverso. Eu lembro como hoje, quando eu fui a pegar o primeiro empréstimo no banco, e o gerente perguntou qual era o meu negócio. E aí, quando eu falei a ele, ele falou, é o que mais quebra. É o que mais quebra no mercado. Você tem que me provar que você vai ter condições de pagar. E aí eu já vestia mesmo de artista, já tinha feito campanhas para fora, já tinha reconhecimento até fora do país. Então, isso foi que me ajudou
no resultado final para conseguir um empréstimo. Então, assim, a desconfiança, a falta de oportunidade, são coisas que, infelizmente, atrapalham o crescimento também. E a falta de informação também. Sem dúvida, Najara. Foram muitas idas e vindas, né, Najara? Um vai e volta danado. E falando em vai e volta, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho com mais Ponto a Ponto Mulher. Não sai daí, não. Estamos de volta com o Ponto a Ponto Mulher. E hoje o tema é os desafios do empreendedorismo, mulheres que fazem a diferença. E continuando a conversa, a gente deu aquele breve intervalo, você estava falando da questão da dificuldade com financiamento, né, no banco, que você enfrentou inclusive racismo, né? Mas conta pra gente, depois disso tudo, você conseguiu o financiamento, deu tudo certo? Consegui, na época? Sim, consegui. Eu precisava desse financiamento para poder investir em insumos na empresa. E com muita dificuldade eu tive que provar para eles que não era uma marca qualquer, que eu já estava no mercado há um bom tempo, né? Que a gente tinha condições de pagar aquilo ali. E depois disso o gerente ficou até meu amigo, assim. Coisa virou, boa. Tentou se redimir, né? Com certeza. E você aí que está acompanhando a gente? Você é empreendedora? Tem vontade de começar seu próprio negócio, mas enfrenta dificuldades, como as meninas relataram aqui, ou até mesmo falta de incentivo e coragem para dar o pontapé inicial? Estamos aqui com essas grandes mulheres, grandes exemplos que se jogaram e hoje colhem os frutos, né? Você, por exemplo, Bruna, o que você diria e traria para encorajar outras mulheres, para orientar outras mulheres que estão começando, que estão naquela dúvida como você, que mudou totalmente de área, né? Saiu de um universo para o outro. O que é que você diria hoje? Qual orientação, qual incentivo, motivação você traria para mulheres, né, que estão aí acompanhando a gente, que têm vontade, que estão com aquele pezinho já no empreendedorismo, estão com um projeto, mas ainda não se encorajaram? Hoje, com a experiência que eu tenho, eu pontuaria 3 coisinhas. Uma é estude muito sobre o que você quer empreender. Quanto mais você souber sobre o universo que você quer entrar, mais fácil vai ser para você. Segunda coisa, monte um plano de negócio. Porque sem um plano de negócio, se aparecer uma oportunidade, se aparecer uma proposta, você não vai saber até onde você pode ir. Então, com o plano de negócio, você já tem um guia, você já tem um passo a passo, uma base até do que é a sua empresa e do que você quer chegar como empresa. E a terceira coisa, invista em contabilidade. Por experiência própria, contador não é inimigo, é o seu amigo, lhe ajuda muito, lhe tira muita dúvida, seja na parte de financeira, seja na parte tributária. Contador, hoje, eu com a minha experiência, vejo que é um dos maiores parceiros de empresas, de empreendedores. Porque às vezes a pessoa não tem noção, né, por onde começar. Tem a ideia, tem a vontade, né, em qualquer segmento que seja, mas assim, começar do zero, o start, né, como é que é? Então, até essa parte financeira é muito fundamental, né, necessário ter essa noção para gerir, né, Najara? Financeira é principal, assim, hoje eu sou mentora, facilitadora, e a maior dificuldade dos empreendedores, quem está no mercado, é a parte financeira. Todo mundo fala que não sabe calcular o preço, né, que vai cobrar, que não sabe, muita coisa. Eu estou dando mentoria agora para uma turma de 100 pessoas, a maioria é do Brasil todo. Tem muita gente do Pará, e a maioria são mulheres já com 40, 50 anos, que aí tem mais uma dificuldade que é lidar com o digital, que não sabe lidar direito, essas questões de misturar o dinheiro pessoal com o da empresa. Então, essa questão das finanças, eu acho que é o gargalo de muito empreendedor. Eu comecei e tive esse gargalo também. E você falando aí dessa mentoria que você dá, que essa mulher aqui, gente, é multitarefas, viu? Faz tudo, né? Palestrante. Eu sou azada. Azada, mas assim que tem que ser. Me conta um pouquinho como é também para administrar tudo isso, um bocado de tarefa, um bocado de função que você desempenha. Menina, eu nem sei como é que eu consigo, né? Primeiro, eu sou mãe atípica. E sou mãe atípica de coração, né? Então, já tenho uma tarefa bem grande. E aí, ter que lidar com isso tudo é mais desafiador ainda, assim. Eu nunca tinha palestrado na vida. A primeira palestra que eu dei foi com o Sebrae. O Sebrae foi quem me motivou e me incentivou. É meu grande parceiro desde 2012.
E aí, de lá para cá, eu não parei mais. Comecei a fazer palestras e aí fui me tornando uma referência para as pessoas e tal. E aí começaram a me testar. Ah, você vai ser MC, ah, você vai ser não sei o quê. Aí, com o conhecimento que você tem, a gente pode trazer você para ser uma facilitadora, né? Que, na verdade, você passa a metodologia da instituição para os empreendedores. Daqui a pouco você vai ser uma mentora. E aí, quando eu vi, eu já estava fazendo tudo. Hoje eu faço parte de uma delegação, que é de uma empresa chamada Aliança Empreendedora, que ela atende ao Brasil todo. E nessa delegação tem CEOs, ministros, deputados. Todo ano a gente vai para Brasília. Né? Esse ano mesmo a gente vai passar 3 dias lá em Brasília, discutindo sobre o microempreendedorismo no Brasil, né? Então, ideias, possibilidades, editais que geram dificuldade para a gente poder ter acesso. Então, todo esse conhecimento que eu fui adquirindo ao longo do tempo me fez chegar nesse lugar. E é o que eu tenho gostado muito de fazer atualmente, assim. Tenho me dedicado mais a essa área, tenho gostado porque é muito encantador quando você escuta o empreendedor falar assim, ó, eu estava querendo desistir e eu não vou desistir porque agora eu entendo o que é um plano de negócio, o que é uma análise de SWOT, tem sabe? Norte, né, porque Najara? falta conhecimento de verdade, né? A gente começa muito do zero, sem nada, então nem todo mundo tem acesso ao conhecimento. As empresas hoje estão se dedicando a isso, então estão gerando capacitações, essas capacitações no final têm premiações, então isso estimula o empreendedor a estar lá, fazendo a capacitação, querendo aprender de verdade. E aí, para mim, é muito encantador e, assim, me deixa muito feliz o fato deles não desistirem. Eu tenho um lema que eu trago comigo, que é nada pode nos parar, né? As adversidades, as dificuldades fazem com que a gente pare. Então, eu carrego isso comigo, tenho tatuado aqui em mim e faço com que eles levem isso com eles também, né? Independente da dificuldade, independente do que você vai passar, nada pode te parar. Então, deixa eu trazer mais dados aqui, que fazem a gente refletir sobre o cenário do empreendedorismo feminino no Brasil. Segundo o Sebrae, a gente falando agora há pouco, né, do Sebrae, apesar do aumento da participação das mulheres, ainda há muitos obstáculos a serem vencidos. As estatísticas demonstram que as mulheres abrem negócios na mesma proporção que os homens e normalmente são mais escolarizadas. Entretanto, seus empreendimentos faturam menos, são menos inovadores, têm lucros menores, são pouco diversificados e têm baixa potencialidade de internacionalização. Além disso, elas pagam taxas de juros mais altas, mesmo sendo mais adimplentes. Ou seja, uma realidade injusta, né? Com a gente, com esse universo feminino. E isso, gente, tem justificativa, viu? Por exemplo, o apoio dos parceiros, 68% dos homens recebem mais apoio dos parceiros comparado a 61% das mulheres. Sobrecarga de responsabilidades, 76% das mulheres sentem sobrecarga ao tentar equilibrar os cuidados com a família e a empresa, em comparação com 55% dos homens. Então, eu queria repercutir com vocês. Vocês sentiram isso também? A falta, talvez, de um apoio, a coisa de ser multitarefas, né? A gente acaba abraçando muita coisa, né? A mulher tem disso, né? Mãe, empreendedora, dona de casa, esposa, enfim, uma série de tarefas que a gente tem que dar conta do recado e acaba, de alguma forma, prejudicando também, né? No nosso próprio negócio, na ideia, principalmente de quem vai dar o start aí no empreendedorismo. Você, por exemplo, Bruna, sentiu isso? Ou sente, talvez, ainda essa dificuldade, esse desafio nesse sentido? A dificuldade a gente sempre sente. Eu estou do lado avesso. Eu tenho hoje, meu sócio, é meu esposo e é o meu parceiro. É quem topa minhas ideias, é quem topa meus momentos de loucura. Mas eu tenho amigas que já têm o outro lado. Então, de perto, eu conheço muita gente que tem todo esse dilema de não ter aquele apoio. Às vezes elas chegam no aeroporto, não é o esposo que busca. No dia a dia da loja, tem peso que a gente carrega, não tem para onde correr. A gente chega com aqueles fardos da transportadora do aeroporto, não tem todo esse suporte. Então... E o lado feminino também, da gente querer ser multitarefa, que a gente quer dar conta de tudo, a gente quer conseguir fazer tudo sem pedir ajuda, que a gente, que a mulher tem muito disso, né? De trazer pra si, né? Eu sou ali, eu vou lá resolver. Não, pois é, muitas vezes a gente não pede ajuda, né? Porque quer dar conta de tudo. E com você, Najara,
aconteceu isso, de talvez essa falta de apoio, de uma parceria, né? Como é que foi, assim, ou como é ainda? Sim. Até hoje, né? A gente sente muita dificuldade, os desafios são diversos e diferentes para cada um, assim. No início, quando eu abri a loja, eu tinha uma pessoa que me ajudava, que era meu parceiro, e aí quando a gente separou, eu comecei a tocar sozinha, mas eu me ajudava assim, né? Eu fazia a frente e ele ficava só na parte boa. E aí, quando eu fui descobrindo essas outras habilidades, eu fui trazendo mais coisa. Então, assim, carnaval eu faço customização de abadá. Carrega a máquina, carrega fardo, carrega isso, carrega aquilo, faz aquilo outro. Aí, quando você é mãe, é outro desafio, porque aí você tem que lidar com as coisas de casa, com as coisas de trabalho. Quando você tem equipe, que aí você tem que liderar uma equipe, e aí tem os problemas de equipe, que você tem que estar ali apaziguando, muita mulher junta, uma querendo roubar a venda da outra, uma situação, calma, pelo amor de Deus, né? Porque lidar com gente isso, e lidar com gente é desafiador. Né? Com certeza. Então, assim, os desafios, eles são diversos, e a gente tem que ser muito resiliente. É muita resiliência mesmo, ter muita fé, acreditar naquilo que a gente faz. Porque quando você acredita no que você faz com que as outras pessoas também acreditem. Então, assim, todos os dias vão ser outros desafios. E independente do nível que você esteja, pode ser um CEO de uma grande empresa, ele vai ter desafios lá também. Então, mesmo você sendo pequeno, você vai ter desafios. Sendo grande, você vai ter desafios. É saber lidar com isso, né? Administrar conflitos dentro dali do negócio, né? Isso. Eu costumo dizer que hoje... Eu lidando com os empreendedores, assim, tendo essa troca com eles, o desafio maior é a parte financeira, e eles ficam desesperados para vender, né, para ter muita venda, coisa e tal. E aí eu tenho uma frase que eu sempre digo para eles, né, o que não dá de manhã, dá de tarde, o que não dá de tarde, dá de noite, o que não dá hoje, dá amanhã. Em algum momento vai dar. O que você não pode é parar, né? É estacionar, caminhar. Que a gente não... Caminhar, seguir no foco. Não pode nem deve, né, Najara? É isso mesmo. Maravilha, gente. A gente está aqui com Ponto a Ponto Mulher, discutindo, debatendo esse tema muito importante, que é o empreendedorismo feminino. A gente vai agora para um rápido intervalo. Dá tempo só de você beber uma aguinha para hidratar, mas volta aqui que a gente está te esperando. Até já. Estamos de volta com Ponto a Ponto Mulher, hoje com o tema Mulheres e os desafios do empreendedorismo. Elas fazem a diferença. A gente finalizou o bloco anterior falando justamente do cenário desproporcional e dos desafios enfrentados por nós, mulheres, quando vamos empreender. E a nossa equipe de jornalismo foi às ruas saber mais sobre esse tema. Vamos conferir? Você já pensou em abrir algum negócio próprio? Se não, se você já pensou e não conseguiu, o que foi que te impediu? Já pensei, né, que às vezes a gente fala assim, vamos abrir um negócio para ter o retorno financeiro. A gente tem essa impressão de que quando a gente abrir um negócio, a gente vai ter o retorno financeiro rápido. Então sempre passa na cabeça, né? E tipo, o que foi que chegou a te impedir de realizar concretizar, na verdade? Mas a coragem mesmo, né? A ousadia de começar. Isso. Se alguma amiga sua, uma grande amiga sua, abrisse um próprio negócio, o que é que você faria, o que é que o Noemi faria para ajudar essa amiga de alguma forma? Eu acho que no advento das redes sociais hoje, né? Eu acho que é a maior plataforma de vendas e de negócios, de divulgação. Então, com certeza, divulgaria nas minhas redes, compartilharia com meus amigos, WhatsApp, Instagram, onde eu pudesse, acho que era o que eu faria. Então, na verdade, era um sonho meu, minha mãe e minhas irmãs. E aí, quando foi no ano de 2023, aí conseguimos concretizar, né, esse sonho, que era abrir uma loja no ramo de moda feminina. Minhas amigas são minhas clientes também, acabam divulgando, ajudando, né, de uma forma tanto quanto no marketing mesmo, nas redes sociais e sendo clientes. No início é um pouco complicado, né? Mas lutamos, hoje em dia temos dois ônibus, fazemos turismo, né? E temos também uma empresa de turismo, que é a Neuturismo Transporte, que é uma pessoa que está aí ativa, né, no ramo do turismo. E isso aí, tem luta, mas
estamos vencendo, né? A cada dia. Já pensei, já abri o meu próprio negócio, mas eu tive que fechar por, assim, mudança de profissão, outras coisas, tive alguns gastos a mais e aí eu não queria ficar devendo, né, no mercado e acabei fechando. E hoje você pensa em retornar ou nesse ramo? Qual era a loja, qual era o ramo que você atuava? Não, eu trabalhava com material de construção. A gente vendia, só que assim não deu muito retorno no meu interior, né? Acabou, como é que eu vou dizer a você? Algum comprava um mês, mas outro mês vinha, né? Poucos recursos. Aí eu preferi fechar. Era eu e meu irmão. Pois é, tá aí a opinião, né, de muitas pessoas nas ruas e uma delas falou uma coisa que é importante, né? Querer o resultado rápido, né? A gente muitas vezes tem disso, o imediatismo. Então, para empreender, tem que ter essa paciência, né? Abrir um negócio, a gente sabe que demora, tem tudo é calculado, tem um tempo certo para começar a lucrar, né? Você teve essa pressa, Najara, assim, já queria para ontem, para já, ou teve a consciência de que a coisa seria devagar, porque você no início, inclusive, estava muito sem pretensão, né? Foi muito natural, você persistiu, mas teve essa naturalidade do negócio. Né? As pessoas romantizam o empreendedorismo, né? E aí só param de romantizar quando vivem ele de verdade. Que aí entendem que não é nada disso. O povo só pensa logo no financeiro, de fazer dinheiro, acha que vai trabalhar para você, que vai ter horas livres, coisa e tal, não vai ter nada disso. Eu comecei muito sem pretensão, então assim, eu fui vivendo um dia de cada vez, né? Fui vivendo, eu não sabia se aquilo ali realmente ia dar certo, mas eu fiz com que desse certo. Você apostou. Isso. Né? Que é a questão da coragem e da ousadia, né? Você tem que ter a coragem e a ousadia para poder, de verdade, vencer os desafios e os obstáculos. E você, Bruna, me fale um pouco, né? Você que já é no mercado, experiente, teve toda a coragem, a ousadia, como elas falaram ali também, né? Sim. A ousadia da transição, inclusive. A gente tem como calcular, existe um tempo médio para que a pessoa comece a lucrar, tem como determinar isso, ou depende do negócio, do segmento. Com 1 ano, com 2 anos, a coisa começa, o retorno começa a chegar. Tem como a gente falar nisso, ter esse cálculo, essa média? Eu acho que não existe fórmula mágica. Vai ter negócios que vão ter um retorno mais rápido e outros que vão demorar um tempo maior para maturar. Depende muito de estratégia, de plano de negócio, de toda essa base da base anterior à empresa. Então, por isso que eu falei que hoje, com a minha experiência, eu indicaria de estudar. Porque quanto mais você estuda, mais você se programa. E quanto mais você souber do que você está lidando ali no dia a dia, de programação, de planejamento financeiro, de agora é o momento de eu comprar o quê, você saber onde você está colocando o seu pé, mais fácil esse retorno financeiro, que é o que todo mundo almeja. Não tem como a gente dizer que ninguém quer o retorno financeiro, todo mundo começa a empreender com o pensamento nisso. Então, quanto mais organizado, mais estudar quanto mais você estudar, mais esse retorno financeiro vem de forma mais rápida. E evita, assim, até o risco de um prejuízo, de parar, né? A empresa, como essa última relatou, né? Que teve que fechar o negócio. A coisa da gestão mesmo, né? O planejamento, como você falou. Isso, até porque surpresa e novidade, problema vai ter todo dia. Por mais organizado, por mais que a empresa seja organizada, seja uma empresa grande, vai ter. Não tem para onde correr. Você lida com o ser humano, seja do cliente, seja a sua equipe. Você lida ali todo dia, então vai ter novidade. Então, quanto mais organizado você for, mais você consegue sair menos frustração, né? Isso, também. Menos frustração. Normalmente dizem que uma empresa, para ela, de fato, passar, né, caminhar no mercado, são 5 anos, né? Para ver se realmente deu certo. Porque tem muita empresa que começa com 2 anos, 3 anos, ela não consegue sobreviver, né? E aí tem gente que abre o negócio porque viu que o vizinho abriu e que deu certo no achismo, sem conhecer o mercado, sem conhecer o nicho, essas coisas todas. Então, assim, como ela falou, tem que estudar, tem que, de verdade, entender o negócio. Não abra nada que você não saiba. Sabe, eu não sei lidar com plantas e vou abrir um negócio de plantas. Vai morrer tudo. Você não tem domínio. Você vai acabar perdendo tudo. Porque eu não sei lidar com plantas, então eu não vou passar verdade nenhuma, entendeu? Então, é bom você trabalhar com aquilo que você tem habilidade, que você tem um conhecimento, mesmo que seja mínimo.
Porque aí você vai ter mais interesse de querer se dedicar aos estudos e até mesmo vai melhorar na hora de vender. Isso que você está falando, Najara, é até uma pergunta que eu quero te fazer, assim, você tem um público muito direcionado, né? Um público-alvo, assim, muito definido. Nesse caso, você acha que isso ajuda, é um fator positivo que agrega, assim, para a sua facilidade na venda, né, na divulgação da marca, ou dificulta quem tem um público muito segmentado? Talvez isso... A gente tem que entender que marca nenhuma vende para todo mundo, né? Nem as grandes marcas vendem para todo mundo. Vou dar um exemplo aqui, uma marca de refrigerante. Eu não bebo refrigerante, então ele não me atende, né? Então, se a gente conhece o nosso público, sabe realmente o nicho que a gente está trabalhando, muito mais fácil para a gente poder criar estratégias, ações, para fidelizar aquele cliente, para fazer com que aquele cliente vai no site. Eu tenho 20 anos de marca, eu tenho clientes desde o início. E uma coisa muito interessante que eu me dei conta agora, a gente fazendo o trabalho todo a gente fazendo vídeos, essas coisas para lançar agora para os 20 anos, eu percebi que a maioria dos meus clientes se tornaram amigos pessoais. Meus amigos mais próximos eram meus clientes. Né? Tem gente que desde o início da marca, que me acompanha, virou meu amigo, meu irmão. Então, assim, acabei criando conexão, né? E uma relação muito bacana com esses clientes. Então, entender de verdade para quem você vende é primordial. E falar nisso, assim, de entender isso, você, Bruna, que agora está com uma segunda loja, né? Como é que é para lidar com isso, assim, 2 lojas, responsabilidade ainda maior, né? Conta um pouquinho pra gente. A demanda dobrou, de trabalho, de tudo. Não consegui estar, porque tá muito recente, então ainda não consegui estabelecer aquela rotina certinha. Como a gente tem um público-alvo muito definido, não está sendo trabalhoso quanto a isso. A gente está com um equilíbrio em ambas as lojas, mais ou menos como ela, puxando do gancho dela, eu costumo nichar muito. Por mais que hoje eu trabalhe com fast fashion, com a modinha, eu consigo equilibrar bastante do que a minha cliente quer comprar. Então, eu não vou só para o que está ali no momento, porque eu sei que às vezes o que está ali no momento, principalmente hoje, que está tudo muito imediatista, tudo muito rápido, nem sempre o que está ali é o que minha cliente quer comprar. É uma outra coisa que nem todo mundo consegue balancear. Isso. Não é o que eu quero vender, é o que minha cliente quer comprar. Então, nem tudo que está ali naquele momento, que está ali na internet, é o que eu tenho que trazer para minha loja. Então, isso também é um grande desafio para muita gente, porque muitas empresas, às vezes, se perdem nisso. Como está todo mundo vendendo aquela blusinha branca, ele acha que aquilo também cabe no negócio dele. Então, você acaba comprando muito, e aquilo dali ficando com seu dinheiro todo preso. Não tem um retorno, né? E sendo que, em vez de você ter comprado aquela blusinha branca, a sua cliente queria um vestidinho mais levinho, mais soltinho, um vestidinho branco, um vestidinho preto. Então, era para você ter investido seu financeiro nesse lado. Entendi. E em que momento, Bruna, você entendeu, percebeu que o seu negócio, que a sua ideia tinha dado certo? Tipo, é isso, a coisa vingou? Na pandemia. Foi? Na pandemia. Na pandemia eu vi que realmente eu estava fazendo certinho, eu estava fazendo direitinho. Foi como eu comentei no início. Foi na pandemia que eu tive um crescimento de faturamento. Inclusive, enquanto estava tudo fechado, eu consegui dobrar o faturamento do que eu estava vendendo com a sala aberta. Então, ali eu vi que realmente eu estava trabalhando certinho. Foi quando eu comecei a me especializar de verdade em cima do meu negócio. Já fazia curso, já buscava conhecimentos, mas na pandemia ali, antes mesmo da pandemia começar, eu já tinha adquirido alguns cursos mais profissionalizantes e aí aproveitei o período, trabalhei triplicado. Então, teve esse lado aí positivo, né, da pandemia para você. Para mim teve um lado muito positivo. E você, Najara, me conte, assim, quando é que você teve, assim, aquele estalo? Nossa, deu certo, é isso, acertei, fiz a escolha... Eu acho que quando eu comecei com a marca, eu tive a oportunidade de participar de um concurso de moda que já acontece há mais de 20 anos aqui, chamado Beleza Black. Descobre meninas e meninos da periferia para o mercado da moda. E já descobriu muita gente bacana aí que está rodando o mundo. E aí eu tive a oportunidade de meu irmão participar desse concurso, mais 3 amigas. Lá
foi onde eu fiz as primeiras peças da Anne Black e falei, vou largar. Se der certo ali, é isso aí que eu vou fazer. Então, eu acho que ali foi o primeiro momento que eu tive a certeza que eu não trabalharia mais para ninguém, que era algo que eu queria, né? Que eu não queria mais passar pelo constrangimento das entrevistas, dessas coisas. Depois dali, quando eu comecei a ir para a rua e ser reconhecida pelo meu trabalho. As pessoas vinham e falavam, eu gosto muito do seu trabalho, eu gosto muito de você, porque eu acabei virando influenciadora do meu negócio. E aí, por isso que eu acabei descobrindo outras habilidades, né? Então, acabei fazendo outras coisas. E aí, quando as pessoas vinham para a rua dizer assim, eu me sinto representada quando eu visto algo seu. Criou uma identidade total. Aí né? eu falei assim, eu não posso mais dar para trás. Agora não tem pra onde correr. Desistir já não é mais uma opção. Né? Nunca foi. Então, desistir já não é mais uma opção. Agora é continuar mesmo. Bruna, se voltasse no tempo, o que você teria feito diferente? E deixa aqui uma dica para quem está assistindo a gente. Tem uma lista muito grande, mas eu acho que um dos pontos principais seria a contratação do primeiro colaborador. Muitas vezes a gente vai protelando, a gente quer dar conta de tudo, mas isso hoje faria uma diferença muito grande se eu tivesse feito um tempinho antes de quando eu fiz. A gente acaba ficando sobrecarregada e não consegue fazer perfeitamente todas as coisinhas. Então, delegar esse primeiro passo, que quando vai o segundo ou terceiro já acaba sendo mais fácil. Mas delegar o primeiro passo é difícil. Dica para a mulherada que está aí acompanhando. A dica seria, não tenha seus concorrentes como inimigos. Muitas das vezes eles vão ser seus maiores parceiros. E você, Najara? Eu tenho uma lista também enorme assim, de coisas que eu não faria. Algo que deu muito certo para a Bruna e que não deu para mim seria a questão da sociedade. Eu entendi que sendo carreira solo eu funciono bem melhor. Então é algo que eu não faço mais, que é abrir sociedade. Mas muita coisa também que eu fiz e que não faria mais, mas que serviu, né, para criar maturidade, conhecimento e faz parte do processo. E dica, gente, é dizer a vocês que nós, mulheres, somos potência pura. Então, continuem acreditando no sonho de vocês, acreditem no negócio de vocês, porque nada pode parar vocês, a não ser vocês mesmos. Então, continuem acreditando naquilo que vocês querem fazer. E é isso. Perfeito, isso mesmo, potência. E é isso, mulherada. Então, o caminho é esse. Coragem para enfrentar os desafios, planejamento para toda a concepção do seu negócio e empoderar-se para se tornar protagonista do seu maior compromisso, que é com você mesma e com os seus sonhos. E vamos juntas irradiar. Obrigada, suas lindas, pela participação aqui. Foi muito bom ter vocês aqui. Muito bom mesmo participar, ter esse momento de troca é importante para a gente. Muito agradecida pelo convite. Obrigada pelo convite, é um momento muito bom, uma troca de experiência, né? Com certeza. Pessoa que vive um lado da história, outra que já vive o outro lado da história, querendo ou não, a gente já sai aqui com ideias diferentes, mundos diferentes conectando. E fico muito grata pelo convite de ter participado do programa hoje. Maravilha. E muito obrigada a você pela companhia e pela audiência. E eu quero fazer um agradecimento especial à minha amiga Michele Gramacho pela confiança. Um beijo e o Ponto a Ponto de hoje fica por aqui.